Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mislene Bittencourt, especialista em gestão condominial e comunicação de alta performance. No vídeo desta semana, nós iremos iniciar uma série de vídeos falando sobre o papel de cada um dentro da gestão condominial. E por que isso? Porque tão importante quanto o síndico saber o seu papel dentro desta gestão, é importante que ele, que está no topo desta pirâmide, em termos de hierarquia, saiba o que faz cada um que compõe a sua gestão. Então nós vamos falar no decorrer dos próximos vídeos sobre o subsíndico, se existe ou se não e qual é o papel dele, conselho fiscal, conselho consultivo, enfim. E também falaremos sobre os documentos do condomínio, quais são, qual a importância e qual a hierarquia destes condomínios. Então, neste vídeo vamos falar sobre o síndico. Onde estão as regras, as competências, o que o Código Civil fala a respeito do síndico. Então, recordando, é a Lei 10.406 de 2002, que trata sobre a administração condominial. Alguns artigos falam sobre a figura do síndico. 1347 trata sobre justamente a eleição do síndico na Assembleia, como é que essa deve acontecer, o síndico ele tem que ser morador ou não, tudo isso trata neste artigo. O artigo 1341, que os senhores já me ouviram falar aqui em algumas oportunidades, é o artigo mais importante para o síndico, porque ali é que consta de forma muito detalhada as competências do síndico, que são 9, né? São 9 os itens e mais 2 parágrafos que tratam sobre este artigo. Então, o artigo 1348, ele fala sobre as competências do síndico. E o artigo 1349, ele fala sobre a destituição do síndico. Então, quais são os critérios hoje válidos para que um síndico seja destituído? Por quais motivos ele pode ser destituído? E qual é o passo a passo para que isso aconteça? Então, esses 3 artigos em especial, tratados na Lei 10.406 de 2002, falam sobre o síndico, a figura do síndico. De forma muito resumida, o síndico ele é o quê? O representante legal do condomínio. Ele é o responsável pela gestão do condomínio. Então é importante que o síndico conheça todas as suas competências para que ele possa, de forma correta, delegar ou não as funções, consultar ou não os condôminos. Há determinadas situações que estão na legislação obrigando o síndico a fazer. Então não compete ao síndico perguntar aos condôminos se ele deve ou não, por exemplo, fazer o seguro da edificação, porque já está previsto no artigo 1348 como uma das competências do síndico contratar o seguro da edificação. Então o síndico precisa conhecer isto para que, tendo embasamento jurídico e legal, ele possa dizer aos condôminos: não é opcional a contratação do seguro da edificação. E tão importante quanto é saber, neste caso do exemplo do seguro, o porquê, né? O que deve constar naquela pólice? Então aqui a gente volta sempre à questão do conhecimento. Então hoje ser síndico é fundamental ter conhecimento, porque embora o mercado não faça essa restrição quanto a um síndico ter formação ou não específica, ter algum curso ou capacitação específica, silenciosamente os profissionais ou até mesmo síndicos orgânicos que não se capacitarem automaticamente estarão saindo da lista de síndicos. Por quê? Porque a gente tem observado que o mercado condominial está mais exigente. Felizmente, porque desta forma a gente acaba levantando a régua do mercado, né? Bons profissionais com certeza permanecerão. Então, seguindo nessa legislação, né, no artigo 1348, que trata sobre as competências do síndico, nós já tivemos um outro momento aqui, um vídeo que nós falamos de todas essas competências. De qualquer forma, eu vou repassar a cada uma delas para que a gente possa, então, deixar esse vídeo bem completo. O primeiro papel que nós estamos falando é do síndico. Quais são as responsabilidades do síndico e quais são os artigos que dentro do Código Civil tratam da figura do síndico. Então agora nós vamos para as competências do síndico, tratadas no artigo 1348. A primeira delas, convocar a Assembleia. Então é prerrogativa, sim, do síndico a convocação da Assembleia.
Não fazendo, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo, mas a prerrogativa sempre será do síndico. 2. Representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Então, é fazer a gestão propriamente dita, seja na esfera extrajudicial ou judicial. Tomar todas as atitudes necessárias para aquela demanda. Na sequência, inciso 3º, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo. Então aqui linka um pouquinho com o que nós falamos agora há pouco, né? O síndico ele é o responsável pela administração judicial e extrajudicial, então havendo um processo novo, imediatamente o síndico precisa dar ciência à Assembleia. 4º, cumprir e fazer cumprir a convenção, regimento interno e as determinações da Assembleia. Já falei, mas volto a repetir, que síndico não pode legislar. Síndico não pode criar regras, não pode alterar regras, nem de forma provisória. Síndico pode tomar uma atitude em caráter emergencial, e o nome já diz emergencial, para uma determinada situação e ainda assim aconselha-se a falar com o conselho. Mas mudar regras, horários, valores, nada disso. Não compete ao síndico. Ele precisa dar o exemplo, ou seja, cumprir e fazer cumprir as regras que já foram aprovadas pelos condôminos. 5º, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela conservação dos serviços que interessem aos possuidores. Na prática, é cuidar das áreas comuns. Tem um serviço, verificar se ele está sendo bem executado, se a manutenção dos espaços e das áreas comuns estão em dia com a manutenção. E aqui eu faço só um parênteses que, diferentemente de manter a área em dia, é fazer alteração da área, são coisas diferentes. Conservar aquilo que já existe é competência do síndico. Alterar para melhorar é uma outra situação, que não se encaixa aqui neste artigo. Na sequência, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa ao ano. Falamos também em vídeo anterior, já comentei sobre o que é a previsão orçamentária, o que compete, que são, né, resumidamente, as receitas e as despesas do condomínio naquela projeção do próximo ano. Então, é competência do síndico validar essas questões, saber se a receita que está entrando está de acordo com as despesas que precisam ser pagas. Na sequência, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Este item aqui do código, ele é competência do síndico, sim, né, sem sombra de dúvidas. Contudo, o mercado tem caminhado para uma terceirização deste serviço. Hoje a gente tem os escritórios que são capacitados para a cobrança de inadimplentes e o síndico acaba, sim, terceirizando isso. O que o síndico não pode terceirizar? A gestão deste serviço. Então, hoje, muito mais do que cobrar o inadimplente, o síndico tem que conversar com o jurídico responsável, saber como é que andam as demandas. E na sequência, a prestação de contas à Assembleia, né, que é anualmente e quando exigidas. Então, uma vez ao ano é necessário sim fazer a prestação de contas e a previsão orçamentária, que também deve ser feita de forma anual. E por fim, realizar o seguro da edificação, que era o que eu estava falando anteriormente, né, sobre as competências do síndico, o que o síndico deve ou não compartilhar com os condôminos. Então, está expresso no artigo 1348, nas competências do síndico, que ele deve realizar o seguro da edificação. Logo, não é opcional essa situação. Ele precisa sim manter em dia o seguro, sob pena de se responsabilizar por essa situação não devidamente encaminhada e expressamente prevista no Código Civil, nas competências do síndico. Então, no vídeo de hoje, falamos sobre o síndico. O que trata o artigo 1348 das competências, quais os outros artigos no Código Civil que tratam da figura do síndico, e falamos de forma muito pontual os 9 itens que compõem o artigo 1348, que trata das competências do síndico. Falaremos nos próximos vídeos sobre subsíndico, sobre conselho, e, enfim, e todas as pessoas que compõem, todos os cargos que compõem a gestão condominial. Eu espero que este vídeo tenha lhe auxiliado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que possa também auxiliar outros profissionais desta área. Muito obrigada e até o próximo vídeo.